texto que me chamou a atenção esses dias, eu estava refletindo nas suas implicações hoje. Como é significativo pensar no que Deus fala através do profeta aos seus nesse texto. O subtítulo desse texto é o verdadeiro jejum. Toda vez que nós lermos aqui essa expressão, obrigado, Paulo, muito obrigado. Toda vez que nós lemos essa expressão, que é uma parte do culto muito comum aos judeus naquele tempo, obrigado, Paulo. Vamos pensar no que diz respeito ao nosso culto, à nossa adoração, porque é isso que está sendo proposto. O jejum fazia parte do culto público naquele contexto. Fazia parte de todo o processo, todo o cerimonial do culto que era prestado a Deus no templo. O jejum é como se fosse uma etapa do culto, um momento da adoração, um estado do adorador. Não é? E é nesse sentido que nós vamos pensar aqui nesse texto, que diz assim, vamos até o verso 12, se eu não me engano, verso 11. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Então, Deus está falando através do seu profeta, ele pretende aqui repreender a nação de Israel. Jacó aqui é um dos nomes que se dava para Israel como nação. Então aqui é o momento onde Deus ordena que Isaías grite alto, fale com toda firmeza, que levante a sua voz como uma trombeta e anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia, começa agora a descrição das características daquele momento da nação de Israel. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, e não o viste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Aqui é como se o povo estivesse reclamando com Deus. Estamos aqui, vindo à igreja, estamos aqui te prestando culto, estamos fazendo todos os ritos de uma celebração, um culto ao Senhor. Parece que o Senhor não nos ouve, nos humilhamos e o Senhor não repara. O texto continua, contudo, no dia do seu jejum, da sua atitude de culto, da sua prática religiosa, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Na cultura aqui havia muitos servos do templo, não é? E aqui está dentro dessa ideia. Seu jejum ou sua adoração termina em discussão. Um culto que termina em rincha, em brigas, de socos brutais. Eu fiquei tentando visualizar isso dentro de uma sinagoga judaica. Uma cena brutal, né? Mas envolta numa áurea de espiritualidade, de religiosidade. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será que esse jejum, esse tipo de culto, esse tipo de adoração que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como um junco e se deite sobre o pano de sacos cinzas? É isso que vocês chamam de culto ou de adoração ou jejum? Um dia aceitável ao Senhor? E aqui não tem como a gente não parar, né? Antes de continuar. Uma das coisas que eu penso quando leio essas narrativas que envolvem a nação de Israel como um povo que Deus separou para ele, como nós que fomos salvos pela graça soberana de um Deus santo, e vejo, né, o meu potencial, o nosso potencial,
para escolher o tipo de adoração que a gente vai prestar ao Senhor, o tipo de humilhação, de submissão que a gente vai prestar ao Senhor sem estar preocupado com aquilo que Deus quer. Qual o tipo de adoração, qual o tipo de adorador, qual o tipo de sujeição que Deus quer. Não a que eu quero, não a que eu quero demonstrar com a minha religiosidade, com os meus ritos semanais de ir à igreja, de fazer oração, mas uma postura da alma. Uma adoração que é aquela que só Deus vai conhecer, que talvez nenhum humano possa perceber, mas Deus sabe tudo sobre mim. E aí o verso 5 faz a gente pensar nesta perspectiva, né? O Deus que sabe tudo sobre mim. Será que é esse o jejum que escolhi? Eu creio que é Deus falando por parte de Isaías. Deus falando sobre Ele mesmo. É isso que vocês estão fazendo que eu quero que vocês façam para mim? Que apenas num dia da semana vocês sejam humildes? Que apenas num dia que vocês julguem santo, vocês se humilhem na minha presença? Que vocês inclinem a cabeça como um junco se dobra e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de culto que vocês me prestam? Eu tenho falado, falei na EBD domingo, que quero muito poder dar aqui, quando acabar essa revista, aquela série que eu dei para os jovens sobre adoração. Puxa, se a gente pensar em adoração como algo que está acontecendo o tempo todo no céu. O tempo todo. O texto de Isaías mesmo que afirma que os anjos do Senhor adoram o Senhor o tempo todo. E a nossa referência de adoração não é a lagoinha, é o céu. E a adoração, como é praticada no céu, é aquilo que Deus quer que nós pratiquemos na terra para com Ele. E a gente vê Deus dizendo aqui, olha, é isso que vocês chamam de adoração, de jejum, de contemplação, de humilhação, de sujeição. É isso que vocês estão fazendo? É isso que é um dia aceitável para o Senhor? Aí vai do verso 6 aqui na sequência, dizer o jejum que desejo. Não é isso que vocês estão fazendo. Mas então diz, o jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, a opressão sobre os outros, pôr em liberdade os oprimidos, aqueles que a gente mantém sob nosso controle e domínio opressivo, romper com todo jugo. Não é partilhar sua comida com um faminto, bem dentro do que falamos na mensagem de domingo. Abrigar, então, o desamparado, o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Perceba que dentro do contexto de uma vida que adora ao Senhor, a percepção de que quando eu estou enxergando ao Senhor na minha vida diária, naquilo que eu faço, eu passo a ter olhos para essas coisas. Não é uma situação ocasional lembrar do desamparado, do pobre, do nu. É uma situação que, para aquele que está com os olhos que contemplam o Senhor, ele percebe as coisas que estão ao seu redor. E essas coisas são importantes para Deus. A minha adoração, a minha humilhação, a minha sujeição a Deus envolve essas práticas aqui. Aí o verso 8 diz assim: aí sim a sua luz irromperá. Aí sim, crente, você vai brilhar. Aí sim você mostrará do que você é feito. Você irromperá como a alvorada. E prontamente surgirá a sua cura. O tratamento, falamos daquela na mensagem do domingo, né? Falamos sobre aquela generosidade do contexto da igualdade e da reciprocidade, né? Como Deus abençoa sim aquele que aprende a dar porque Deus deu, né? E aqui a gente vê isso, né? Prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá adiante de você. Não precisa fazer mídia própria. O próprio Deus nos garante a honra. E a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, mais uma vez, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Não com aquele tipo de culto que você vinha prestando, que no final surgem discussões, rinchas, socos e pontapés. Não, não é este culto. É este aqui. Aí sim,
você clamará ao Senhor e Ele responderá. Aqui há uma alusão muito forte a quando a Israel como nação vai estar reconciliada com o Cristo de Deus. Isso vai se dar lá no período milenar. Quando Jesus vier com a igreja, passado aquele período de juízo. Então esse texto tem muito a ver com uma perspectiva escatológica, está muito ligada ao período, o início do período milenar, quando a nação de Israel estará então contemplando o Messias como rei. Você gritará por socorro e ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do meio do seu povo o jugo opressor, ou seja, aquela atitude controladora, o dedo acusador e a falsidade no falar com a verdade, não com a mentira. Se com renúncia própria você beneficiar o faminto, ou seja, a decisão de dar aquela perspectiva da liberalidade que falamos no domingo. E famintos não são apenas de comida ou dinheiro, viu? Tem muitas perspectivas a serem enxergadas aqui, ou vistas aqui. E satisfazer o anseio dos aflitos. Então a perspectiva de um ouvido atento, prontidão para ouvir, pronto para ouvir, tardio para o falar. Então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Perceba que isso aqui não pode acontecer com mão humana. É Deus quem promove esse aparecimento, esse surgimento. A nossa visibilidade, ela vem da parte de Deus. É a luz que desponta nas trevas e a noite será como o dia. E finalmente o verso 11. O Senhor o guiará constantemente. Aquele que adora o Senhor como Ele quer ser adorado, que não manipula a adoração, que não promove falsa humildade, o Senhor o guiará constantemente. Deus está falando para Israel e para nós como um espelho. Ele satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Como nós precisamos disso. Não são poucas vezes que nos sentimos ressequidos pelo sol, né? Mesmo não estando em deserto nenhum. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Interessante que ele faz um trocadilho, né? Na primeira parte do versículo, ele fala de uma terra seca, ressequida pelo sol, com os nossos ossos ressequidos pelo sol, que ele fortalecerá. Na segunda parte do versículo ele diz, aí você será, me adorando do jeito que eu quero ser adorado. Você será como um jardim bem regado. O mesmo povo que tem por habitat o deserto. Os desertos de alma que a gente passa por aí. Né? Deus diz que se o adoramos como Ele quer ser adorado, você será como um jardim bem regado. Como uma fonte cujas águas nunca faltam. Não somente eu sou suprido com água, como um jardim regado pela providência do Senhor, como então, a partir daí, eu estou apto para dar água também àqueles que precisam, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Nos tornamos, não somente aqueles que recebem a provisão, o suprimento, a hidratação do Senhor, nós nos tornaremos também aqueles que se tornam fontes cujas águas nunca faltam. Amém? Vamos orar, vamos pedir a Deus para que a nossa adoração, o nosso culto, seja do jeito do Senhor e não do nosso, para que a gente possa ter essas características espirituais aqui e ganhar essas bênçãos daqueles que o adoram como Ele quer ser adorado. Oremos. Bondoso Deus, obrigado, ó Pai, por esta reflexão. Como a gente consegue ver figuras aqui nesse pequeno texto, mas tão profundo e rico. Ajuda-nos, Deus, a não sermos adoradores profissionais, mecânicos da adoração. Adoração é muito mais do que ouvir a igreja, Senhor. Adoração é um estado, é uma compreensão perfeita e completa de quem o Senhor é e de quem nós somos. Ajuda-nos, Deus,
Ajuda-nos para podermos desfrutar e enxergar as pessoas com teus olhos. Não teremos essa percepção das pessoas, ó Deus, se não tivermos a percepção correta do Senhor. Ajuda-nos nisso, para que possamos desfrutar dessas bênçãos tão especiais, que mesmo em momentos onde pode estar tudo ressequido, somos supridos pelo Senhor. Recebemos, ó Pai, a hidratação divina para que possamos então ser fonte de vida na vida dos outros. Mas isso demanda, ó Pai, do nível de relacionamento, de adoração honesta que temos para contigo. Ajuda-nos nisso, ó Pai. Assim eu te peço, já agradecido, em nome de Jesus. Amém.